Então vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre captação de recursos, exclusivamente para projetos sociais. E o meu foco aqui é ensinar vocês a captarem recursos, ok? Então, assim, o que a gente vai falar hoje? Qual é o nosso tema para essa live agora? O nosso tema é: será que uma ONG tem que gastar muito para captar recurso? Então, na verdade, gente, a gente já tem que tirar essa questão desse estigma, né, de gastar, que tudo precisa gastar. Não é bem assim, gente. A gente tem que pensar na palavra investimento. Isso mesmo, investimento. A gente não gasta. Até no contexto que a gente gasta, porque como a gente falou aqui de manhã, o gasto, gente, é uma ação necessária para que as coisas aconteçam. Não dá como você gastar, tipo, pagar luz, água, telefone, funcionários, que é uma coisa necessária para que as ações da instituição aconteçam. Então, a gente gasta. Porém, como muitas pessoas falam, eu acho que já entendi o contexto desse gastar, é porque a palavra gastar tem a ver com gastar, mas, tipo, no contexto de ostentar, eu ostento. Gastar significa diminuir para algumas pessoas. Para outras pessoas, gastar significa aquela coisa de, eu gastei, será que eu vou ter um retorno? Então, o contexto de gastar acaba sendo negativo para algumas pessoas. Então, quando a gente fala, vai ter que gastar para fazer isso, a gente fala, caraca, a gente não vai ter retorno, porque a gente vai gastar. Só que isso é uma ideia que a gente tem na nossa cabeça. E o que a gente tem que tirar de uma vez por todas. Porque toda vez que a gente fala, olha, precisa fazer isso para captar recurso, e a pessoa automaticamente, cara, vou ter que gastar, não vai dar. E uma outra coisa muito importante, que vamos esquecer a palavra gastar, que gastar, ela significa realmente no contexto de tem que ser feito aquilo sim, porque senão não acontece. Porém, quando eu falo em investir é a questão que vai ter um retorno futuro. E é o que a gente fala aqui. Quando a gente fala em investimento dentro do projeto e exclusivamente para a captação de recursos, como é muito importante que vocês entendam que a captação de recursos, gente, é uma das partes que tem que acontecer dentro do projeto. Não tem como vocês excluírem a captação e falar no final, a gente precisa ter recursos dentro da instituição. Só que, cara, para captar, para ter recursos, precisa de um esforço, de tempo, de conhecimento para que as coisas aconteçam. Não dá simplesmente para ter o dinheiro caindo no céu. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, assim, isso é necessário. A gente tem que pensar que tem que investir sim para captar recursos. E outra coisa que a gente tem que tirar é que o contexto que a gente está falando dessa live hoje não é que, eu preciso gastar muito. Não é necessário ser gasto muito, gente. Eu vejo muitas pessoas falando, no projeto eu fui fazer isso aqui para fazer captação de recursos, na hora foi dinheiro jogado fora. Gente, qualquer coisa que a gente vá fazer no nosso projeto ou que a gente vá fazer na nossa vida tem que ser pensado. Não dá pra gente sair fazendo e falar depois no final, não deu certo, foi dinheiro jogado fora, que não sei o que lá. Por quê? Porque a gente automaticamente não se planejou, a gente não pensou se aquilo ia ser uma coisa legal pra gente. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Deixa eu dar boa tarde, né, para vocês. Aqui, boa tarde, Jefferson, o Ferreira, aqui a Daniele, Luciana, boa tarde. O José, o pessoal aqui que está me vendo, que eu sei que vocês estão me vendo, me dá um oi também, fale aqui comigo. E realmente, fala para mim assim se vocês pensam que realmente gastar só está levado só está direcionado, só está significando aí o contexto da negatividade. Eu só gasto. Não consigo mais, eu só tenho gastos e gastos e gastos e gastos mais dentro da minha casa, e gastos dentro do projeto. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, gente. A gente bota, como eu disse, é muita negatividade, a gente fala, a gente só tem gasto. Mas quando a gente pensa em gastos, eu preciso de recursos para pagar as contas, porque é um gasto da instituição, a gente tem que pensar, poxa, que bom que a gente tem o que gastar. Tem aonde gastar, sabe? Porque aquele contexto de que, poxa, a luz, a água, o telefone, os funcionários, aquilo ali tem um porquê de existir. Então, quando a gente chega e vê os resultados que a instituição tem, a gente fala, agora eu já sei por que eu paguei a luz. Agora eu já sei por que eu paguei água, por que eu paguei telefone, para que eu paguei funcionários. Isso é importante. A gente tem que pensar que na hora da gente pagar as contas do projeto, a gente não pensa em não gastar.
a gente pense nos resultados que nós atingimos. Isso é importante. É muito, muito, muito importante que a gente tenha capacidade de ver, de ter um olhar com outras perspectivas. Porque se o tempo todo a gente pensar, tô gastando, a gente vai começar a falar, cara, eu não tô tendo retorno, eu não tô vendo, não tá nada acontecendo, tá tudo ruim, porque a gente não tá vendo com outros olhares. Isso é um ponto aqui fundamental que a gente tem que ter. Segunda coisa aqui, quando a gente fala de gastar para captar, eu tenho que gastar muito para captar? Não. Mais uma vez, você não precisa gastar muito para captar. Você precisa gastar o necessário. E como é o gastar o necessário? Não é gastar no sentido de, como a gente pensa de, tenho que gastar, mas no contexto de investir. Por quê, gente? No contexto de investir. Quando a gente pensa contabilmente, no contexto de gastar, a gente pensa assim, gastar contábil. A gente bota gastar, despesa, investimento. A gente começa a ver um todo dentro da contabilidade. E quando a gente vê um todo da contabilidade, a gente começa a ter outros olhares. Por isso que a gente pensa, nossa, eu tenho despesas, eu tenho os gastos das instituições, mas são coisas que têm que acontecer. E quando a gente fala, eu tenho investimento, eu estou investindo em alguma coisa, a gente pensa, é para melhorar? Esse é o primeiro ponto, é para melhorar realmente. Porque se você fala, eu gasto e não tive um retorno, foi um gasto que realmente não foi necessário. Exemplo que eu posso dar para vocês dos gastos que não são necessários. Eu estava conversando com um projeto que eu fui fazer uma mentoria, uma consultoria, que é o que eu faço. E aí cheguei lá no projeto, o pessoal falando, que tem que fazer isso, a gente conseguiu recursos, que não sei o que lá, a gente vai captar, que não sei o que lá, porque a gente precisa fazer a reforma da casa, da instituição. Aí eu tô lá escutando a presidente falar da reforma da instituição, que não sei o que lá, já conseguiram recurso disso, e agora tem que conseguir mais um pouco para fazer a reforma. Mas aí eu fiquei olhando eu comecei a prestar atenção. Que, algumas coisas eu não posso falar, tá, gente? Eu vou respeitar e depois eu boto a minha opinião. Aí, olhando lá, vendo, prestando atenção. E aí, eles começaram a falar dos problemas. Aconteceu isso, a gente não tem recurso para fazer isso, não tem recurso para fazer aquilo, não tem recurso para fazer tal. E aí, eu prestando atenção. E ela, não, mas a gente tem que captar, porque tem que fazer a obra, tem que pintar as paredes, tem que fazer não sei o quê. Aí, parou, né? Ela falou lá de captar para fazer a obra. Eu falei, olha só, desculpa. A minha intromissão aqui na questão, mas por que você vai fazer obra? Não, a instituição tem que ter uma fachada bonita, as salas já estão sujas, as crianças botam os pés nas paredes, que não sei o que lá, já tem que pintar, que não sei o que. Aí eu falei, cara, mas vocês estão com vários problemas que precisam de recurso e têm que ser resolvidos. É muito mais importante do que fazer fachada e pintura na instituição. Isso é um gasto desnecessário. Você pode utilizar que o que eu estou entendendo aqui é que vocês precisam de quase 10 mil reais para fazer a pintura, porque tem que pintar, tem que lixar, tem que comprar as tintas, um monte de coisa. E estou escutando aqui que precisa contratar funcionário, que precisa resolver a questão de equipamento que está quebrado, porque senão não tem atividade na instituição. Cara, tu está pensando, desculpa, em pintar a instituição? Mas aí tem que ver, é presença. As pessoas têm que ver que o projeto está bonito. Eu falei, mas o problema todo é que quanto mais as pessoas verem que o projeto está bonito, que não estou dizendo que vocês não têm que pintar a instituição não, tá, gente? Mas se a pessoa chega lá e fala, nossa, tá tudo limpo, tá tudo bonito, as cadeiras são novas, enquanto isso tá tudo ruim por trás do projeto, o que a pessoa vai olhar? É aquela coisa, em primeira impressão, nossa, o projeto não precisa de dinheiro. Eles estão chorando miséria e estão pintando a casa. E aquela questão, foi o que eu falei. Falei, cara, pintar a parede nesse momento não é necessário. Vocês podem comprar uma tinta normal e pintam onde as crianças estão botando o pé. Ou na próxima vez que vocês pensarem em pintar a casa, vocês pintam com tinta lavável, porque vocês sabem que vocês trabalham com criança. Então depois passa um pano na casa toda, porque aí é só embaixo. E a fachada, gente, o que eu entendi aqui, a menina falando, já pintaram a casa, não tem nem 3 anos. Eu falei, não tem nem 3 anos. E aí vocês vão gastar quase 10 mil reais de novo para pintar a casa, enquanto tem uma atividade que está fora, que é a questão da atividade que estavam lá, como se fala, uns equipamentos estavam quebrados, tinha que fazer manutenção, que era comprar questão de... gente...
autorização do software. Aí eu ainda falei, poxa, vocês ainda vão comprar autorização, vocês podem usar algumas coisas gratuitas. E aí, claro, eu me entendo também nessas questões de coisas gratuitas que a gente tem que aprender aquilo que está mais atual, que é a questão da gente ter aí um Windows, esse tipo de coisa. Mas assim mesmo, para dentro da instituição a gente pode estar utilizando uma coisa gratuita, que é a questão do Linux. Mas assim mesmo, eu falei, não, tudo bem, mas a gente pode, vocês podem pensar em comprar de novo a licença, fazer essa manutenção, vai utilizar para questão da atividade da instituição. Isso é importante. Não, e ela falando o tempo todo, não, mas aí as pessoas vão ver a instituição suja, as paredes caindo. Eu falei, cara, mas não está caindo. Você não foi nos lugares que eu já fui. Que realmente os lugares estão caindo e as pessoas estão fazendo as atividades acontecerem. Tá funcionando, tem equipamento, tá tudo bom, só que a parede está caindo. Mas tudo bem, as pessoas vão falar, isso não é prioridade. Como isso não é prioridade nesse momento? Foi o que, aquele momento, eu pensei, e é o que eu estou falando para vocês, aquilo é um gasto desnecessário. Aquilo ali é gastar para captar recurso. Eles estavam gastando no contexto de gastar tempo, gastar recursos realmente da instituição para ter mais recursos para fazer uma obra desnecessária. Aquilo sim era gastar. Gastar sem necessidade, gastar para captar e gastar o recurso que não era necessário, que poderia ser utilizado para outras coisas. Então, gente, nesse momento eu digo para vocês, realmente, eles estavam gastando para nada, estava jogando dinheiro fora. É o que a gente não pode fazer dentro do projeto. Deixa eu dar aqui, boa tarde, Associação Carajás. Então, neste momento, estamos voltando das compras de equipamentos. E a organização de arquivo, além de gastos com registro de ata para 2021 e isso. Início da divulgação de novos ativos. Sim. Então, aqui a gente está falando aqui com a Associação Aracajás. Eles já acabaram de voltar aqui no processo deles aqui. E eles estão falando, eles compraram equipamento, fizeram já os registros todos, a organização está se organizando para 2021 e a divulgação das atividades. Isso, gente, é um gasto que tem que ser feito. Isso tem a ver com a captação de recursos da instituição. Quando a gente fala dos registros que nós temos, ata, estatuto, e falar com o contador para ele ver as certidões negativas que a gente tem que fazer, isso, gente, não é um gasto desnecessário. Isso é um investimento para a instituição. Por quê? Porque amanhã, quando eu for tentar captar um recurso, tá tudo direitinho, tá organizado, e eu tenho uma maior chance de conseguir, porque dependendo também do recurso, como eu falo, depende muito do recurso que a gente vai captar. Por exemplo, nesse contexto aqui da Associação Carajás, a gente tem o quê? Se ele for passar por um edital, ele tá bem, que a documentação dele tá boa. Se ele for lá com um patrocinador, também tá bom, porque a documentação dele tá boa. Ele teve o gasto agora de comprar equipamento para a instituição. Os equipamentos, se são equipamentos necessários, tipo computador, impressora, e eu não sei, ar-condicionado, porque tá um calorzão, que é para ter uma qualidade no trabalho, tanto das pessoas, dos voluntários, funcionários, como também na qualidade para a atividade que essas crianças vão estar tendo. Como o calorzão, a criança aprende, a criança está fazendo a atividade dela, precisa também de um ambiente ali adequado. Show! E aí, quando ele fala, divulgação das atividades, vocês vão estar falando para as pessoas o que vocês estão fazendo. E aquilo ali é um gasto necessário, sim. E outra coisa muito importante, quando a gente dá uma olhada no que a gente realmente gastou, que na verdade não é um gasto necessário, mais uma vez, o gasto, gente, é necessário para que a gente atinja o objetivo da instituição. A diferença é, quando a gente está falando aqui, início da divulgação de novas atividades, essa divulgação que você vai fazer, exemplo que eu vou pegar aqui de vocês, tá? Associação Acarajás, é que essa divulgação que ele vai fazer pode ser uma divulgação das atividades da instituição que vai iniciar. Essas atividades que vai começar pode ser uma faixa, pode ser um cartaz, e as pessoas vão ver, não sei, tá? Pode botar assim na padaria, pode botar no clube. A pessoa vai ver aquela divulgação que está chamando as pessoas para fazer atividade na instituição, ela vai olhar e falar, vai lembrar. E Associação Acarajás. Carajás. Associação Carajás. E aquela instituição que trabalha com, não sei o que vocês trabalham, tá, gente? Mas trabalha com o público tal. Não, tenho algumas roupas aqui, eu vou doar para eles. Então, você começa a ter visibilidade através da divulgação que você está fazendo
para o seu público, para os seus beneficiários. Porém, todavia, aqueles que estão vendo que vocês estão fazendo uma divulgação para a instituição, para os beneficiários, vai vir um retorno da captação de recursos. Vai vir um retorno dali. Pode vir produtos, pode vir voluntários, pode vir recursos financeiros, pode vir serviços, mas a gente sabe que a gente investiu. Por que a gente investiu? Porque teve um retorno. Essa é a diferença. O gasto é necessário para que as coisas aconteçam. O investimento, a gente vai sim estar investindo um valor que não é só valor, tá, gente? Isso é muito importante. Não é só valor financeiro. A gente investe tempo, porque a gente precisa de tempo ali para estar fazendo atividade, para estar fazendo orçamento, para estar aprendendo, porque precisa de conhecimento. Então, no momento que eu estou aprendendo, é um tempo que eu estou investindo para aprender aquilo, e aquele investimento é para que amanhã eu possa trazer mais recursos para a instituição. E também investimento de pessoas. Pessoas chegam na instituição para ser voluntários. Pessoas sendo voluntárias do projeto, fazendo a atividade acontecer, acreditando no projeto naquele momento, naquela hora, ela vendo que aquilo faz a diferença, ela faz o quê? Ela vai ter credibilidade naquilo que ela está vendo, é uma credibilidade da instituição, ela vai comentar para as outras pessoas, vai falar o quanto o projeto é importante, o projeto, mais uma vez, o quê? Tem retorno, tem mais recursos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Toda vez que a gente sempre coloca aqui, tem que investir, tem que gastar, que é isso que eu gosto de falar. Não gosto de falar de gastar, porque quando a gente fala investir, as pessoas não sabem, não entendem muito bem. Mas eu sempre falo, a gente tem sim que gastar. Mesmo que seja o mínimo. A gente tem que gastar para que a gente possa ter um retorno para o projeto. Exemplo que eu dou para vocês, a gente sempre tem que ter o exemplo de grandes organizações, porque as grandes organizações, vou dizer assim, por que grandes organizações? Porque a gente sabe a quantidade de recursos que ela ganha, elas exploram muito, não é nem exploram, elas mostram o que elas fazem. Então, elas se mostram o que elas fazem, elas mostram em gráficos, elas dizem para as pessoas, ela dá uma transparência muito melhor. É o que falta em muitas organizações de médio e pequeno porte. Tá? E não que as grandes organizações não aconteça isso, porque a gente tem grandes organizações que não fazem isso. Mas eu estou dizendo para vocês o quê? A gente tem que buscar referência nas organizações que estão fazendo certo. Então, eu vou dar referências aqui para vocês e que vocês podem entrar no site dessas instituições, que eu gosto sempre de falar delas, porque é mais fácil para a gente ter uma visibilidade. Exemplo, se a gente for ver o Greenpeace, ou se a gente for ver o Médicos Sem Fronteiras. A gente sabe que são organizações que estão aí, décadas, ok? A gente sabe que são referências no trabalho que elas fazem, ok? Porque a gente sabe aí que a gente tem o Médicos Sem Fronteiras, que trabalha com a médico, e a gente também tem a Cruz Vermelha, que também trabalha em relação a médicos. Um trabalho um pouco diferente, mas está na mesma relação de sentido da saúde, a questão humanitária, essa realidade assim. A gente tem o Greenpeace, que trabalha na questão do meio ambiente, e agora esqueci o nome do outro, que é até um ursinho polar, que também tem a ver também com a questão do meio ambiente. E aquela questão, são projetos que são grandes, e quando a gente vai ver a transparência desse projeto, se vocês pararem para ver o relatório anual deles, vocês vão ver o gasto que eles têm. E aí eles vão botar assim, gastos institucionais, despesas anuais. E vocês vão perceber que a porcentagem que eles investem em relação à captação de recursos, em relação ao setor de RH deles, é praticamente 1/3 da instituição, porque a gente não pode gastar metade, né? A gente tem que pensar nisso, não pode gastar metade, não pode gastar mais da metade, porque a gente está fugindo do nosso objetivo. Mas pelo menos 1/3 do trabalho deles está todo direcionado para a parte de recursos. Recursos, não só recursos financeiros, tá, gente? Né? Não é isso. Mas é direcionado para a parte de RH, direcionado para a parte administrativa. É 1/3 do gasto deles. E aquele 1/3 por que é 1/3, Débora? Por que você está me falando desse 1/3? Gente, eu quero que vocês só parem para pensar. Quando a gente tem a capacidade, tem a possibilidade de fazer um face-to-face, que é um cara a cara, quem vocês veem as instituições, que esse cara a cara é aquelas pessoas, aquelas instituições que, na verdade, são as pessoas, né, que representam as instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, que pegam a gente ali na saída do metrô, ou na saída do trem. Quem são as instituições normalmente? Médicos Sem Fronteira, Greenpeace, qual o nome do outro? Tem um outro que também
que eu esqueci agora, são grandes organizações. E aquilo ali que elas estão fazendo, gente, é investimento. Porque elas estão pagando pessoas para que essas pessoas falem com outras pessoas, mostrem a importância do trabalho da instituição e elas vão fazer o quê? Converter essas pessoas em recursos para dentro da instituição para que a instituição possa fazer o seu trabalho. Então, assim, é um investimento que elas estão fazendo. Contratando pessoas para que falem com mais pessoas para ter mais recurso na instituição. E claro, gente, isso é importantíssimo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer face to face ou cara a cara, não é isso. Porque a gente tem que arranjar estratégias que estejam ao nosso alcance. Isso é importante. Porque aí a gente sabe que a gente vai investir numa coisa concreta. Porque não vai ser um gasto desnecessário, vai ser um investimento, ok? Deixa eu ver aqui. A associação Carajás sempre falo aos sócios que é importante, o importante não é a contribuição, mas a participação dentro. Sim, é muito importante a participação dentro da instituição. Eu até mandei a relação de uma mensagem hoje, que a gente tem no Instagram, Telegram, e eu falei sobre isso. A gente fala de bons doadores, e ontem a gente também falou sobre uma live referente a isso. Bons doadores. O que são bons doadores para a gente? E normalmente as pessoas pontuam como bom doador é aquele que dá mais recurso. Bom doador é aquele que dá um valor maior para a instituição em recursos financeiros. E aí a questão é, a gente não tem bons doadores. A gente tem doadores. As pessoas que podem dar o que podem. Porém, não é simplesmente dar o que podem. Porque a doação, na verdade, é aquele contexto que se você acredita no projeto, eu não preciso de recursos financeiros de você. Eu preciso que você faça o quê? Que é aquela questão de um bom doador. É ele divulgar o projeto. É ele falar o quanto o projeto é importante. É ele levantar a bandeira sobre a instituição. Isso é um bom doador, gente. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que todos dentro da instituição são captadores de recursos. Porque no momento que você divulga a instituição, comenta as publicações, vai ter evento, você fala dos eventos, você divulga as coisas, aquilo ali é uma captação de recursos. Só que você simplesmente, não é que é um captador, você simplesmente acredita na causa e divulga no que é aquilo que você acredita. Você não esconde para você. Então, assim, um bom doador é essa pessoa. Ele vai ser um bom doador, ele vai ser um bom divulgador. Isso é tudo de bom. E aquela questão, não é ser bom doador ou não. Porque quem faz as pessoas que estão dentro da instituição é a própria instituição, gente. A gente não pode esquecer isso. Se a gente não tem doador dentro do projeto, se a gente não tem voluntários comprometidos dentro do projeto, 90% do problema é da instituição. Que ela não dá aquilo que ela quer que ela receba. Simples assim. Eu não sou transparente, eu não sou dedicado, eu não sou... Se você não é nada disso com os outros, por que você quer ter isso? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E isso tem a ver, gente, com captação de recursos. Se você não sabe como você vai utilizar o recurso da instituição, por que você vai ter mais recursos? As pessoas ao seu redor vê que você está utilizando um recurso sem necessidade, foi o que aconteceu nesse projeto que eu fui, porque como a maioria das vezes, quando eu sou convidada para ir nos projetos, é para resolver, assim, essas picuinhas entre a direção, entre os funcionários, que eu fico, caraca, eu só venho resolver bomba, gente. E aí, nesse projeto foi a mesma coisa. O pessoal, as duas pessoas que eu conheço, elas queriam resolver essa questão, mostrar para a presidente, mostrar para a gestora que o recurso tinha que ser utilizado para as coisas realmente necessárias e não para dar presença para as pessoas, porque dar presença para as pessoas mostra uma coisa que na verdade não é, porque cada um tem uma interpretação, e aí eu fui lá falar qual é. Porque cada um tem uma interpretação. E aí eu fui lá falar com a presidente, falar, resolver, tentar fazer essas coisas. Como sempre, eu saio como uma pessoa má, a chata, a que fala demais. Mas depois, com o tempo, as pessoas começam a cair a ficha. Porque isso é importante. Quando a gente começa a dar um passo a passo da forma correta, a gente começa a falar, opa, tô vendo melhoria aí. Opa, tô vendo que as coisas estão mudando aí. E isso, gente, são coisas que eu reparo de vocês. Oi, Kessia. Olá, Abílio, José aqui, o pessoal. Então, são coisas... A irmã Francimara lá, a Flores também tá aqui. Então, assim, quando eu vejo as pessoas me darem o feedback nessas questões, poxa, Débora, você falou uma coisa na live
que eu nunca tinha reparado. E aí eu falei aqui pro projeto, eu mostrei que deram um exemplo do que eu falei até mesmo na live, e a pessoa falou, poxa, foi uma coisa que a pessoa não, que a própria instituição não entendia, não estava prestando atenção, que fez a diferença nesse projeto que eu estava conversando. E são vocês mesmo que me dão esse feedback, gente. Não sou eu assim que fico, caraca, mas são vocês mesmo que estão aqui vendo a gente. Por isso que eu sempre falo, se o conteúdo que a gente está passando para vocês for uma coisa legal, que está fazendo a diferença no projeto de vocês, compartilha. Compartilha, porque isso é bom para as pessoas que vão estar aqui escutando o que eu falo. Isso é interessante para que o projeto dessas pessoas também mude. Por quê que eu estou falando isso para vocês? Não só na questão de, legal, ela está falando isso, porque ela faz live, só essas coisas. Não é isso, gente. Não é porque eu trabalho com essas coisas, não é só isso. Mas a diferença é que vocês fazendo um trabalho de qualidade, muitas pessoas vão poder ajudar mais o projeto de vocês. Que essa é a realidade. É o que eu faço aqui. Eu ensino pessoas a captar recursos. E eu ensino pessoas com isso que a gente está falando aqui. Quando a gente começa a falar, a gente começa a desenvolver as pessoas e começar a clarear aquilo que normalmente está escurecido ali, está ali perdido as relações, a gente começa a falar, opa, não tinha me ligado nisso. E é isso que a gente faz. Dá esse toque que a gente se perde no momento que a gente tem muitas coisas a fazer dentro do projeto. E essas coisas a fazerem, que são muitas coisas, acontece o quê? A gente sai do foco que a gente realmente queria ter, que é o nosso objetivo, que é uma captação de recursos, que é a questão da transparência, que é a gestão do projeto. A gente se perde no meio do caminho e faz o que eu escuto sempre. Falta de recursos, a gente precisa de bons doadores que dê muito dinheiro. Isso são coisas, gente, que está preso na nossa mente, que os grandes projetos, as pessoas que têm consciência, e até mesmo os pequenos projetos, tá, gente? Pequenos projetos que eu conheço, pequenos projetos que a gente conversando assim, bate-papo assim de instituição com instituição, as pessoas falam, Débora, você falou umas coisas lá no meio do bate-papo que eu levei para dentro do projeto e o projeto está muito melhor agora. Pequenos projetos. Pequenos projetos, que, tu falou aquilo, eu não tinha prestado atenção e agora eu coloquei em prática no projeto. E está crescendo o projeto por causa daquele toque. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente está engessado. A gente está engessado na questão que o projeto social só tem que fazer uma coisa, captar recurso. A gente está engessado na questão de que a gente vai tentar melhorar o mundo, não importa como. Não é isso. A gente tem que melhorar o mundo? Tem, com certeza. Esse é o nosso trabalho? Com certeza. A gente faz o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente faz o melhor para as pessoas porque a gente não quer que elas passem aquilo que a gente passou, mas a diferença é, a gente tem que saber o porquê. E isso tem a ver com captação de recursos. Isso tem a ver com os resultados que a gente tem que alcançar. Isso é importante, gente. Por isso que eu sempre gosto de dizer, tudo que a gente faz dentro do projeto tem que ser muito bem planejado. Tudo que a gente faz tem que ser, além de planejado, a gente tem que orçar, a gente tem que conversar, a gente tem que investir. Porque, gente, tempo é algo precioso. E a gente fica rodando numa coisa que não é real. E só depois de muito, muito tempo que a gente fala, cara, se eu tivesse feito isso há 2 anos atrás, eu estava muito melhor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Como eu disse, a nossa maratona aí é essa questão. A gente está no meio de um período de pandemia, que a gente teve de isolamento social, a gente ainda não saiu desse ponto de isolamento social, e quando a gente começou com esse isolamento, a gente fez uma maratona aí, 5 lives assim, direto, papá, depois botou 10 lives, e os assuntos que a gente colocou no meio do início do isolamento, as pessoas começaram a falar no meio do isolamento. Quem pegou o conteúdo bem antes, já estava trabalhando com isso. E quando começou a melhorar a situação, ou começou a desenvolver, outras instituições começaram a falar do conteúdo que a gente já tinha passado, a pessoa falou, cara, uma pessoa mesmo que vê a gente falou, caraca, Débora, tu falou de uma live, tinha nem uma semana do isolamento, tu falou aquilo, eu já comecei a procurar outras instituições, comecei a criar rede, que eu mal tinha uma rede, de repente eu estava recebendo doação não sei da onde, e comecei a fazer um projeto de geração de renda, por causa do negócio de máscara. Por quê? Porque é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que estar um passo à frente.
Mas esse um passo à frente tem que ser um passo que deixa a gente conectado. Por isso que eu gosto de falar que a gente tem que ser radarzinho. Radar. O que eu já falei aqui para vocês? O que não falta é recursos. Mas o problema todo é, a gente tem que chegar nesse recurso. Mas para que a gente possa chegar nesse recurso, a gente tem que saber o que a gente faz. A gente tem que saber o como a gente vai fazer isso. Isso é importante. Entendeu o sentido da coisa? Como é importante a gente ter essas questões. Então vamos voltar aqui, porque como eu falo, essa cadeira aqui está me deixando escorregar. Como eu gosto de falar aqui com vocês, a gente está falando aqui dos gastos da instituição. Então, vou dar um exemplo para você que não é simplesmente ter o gasto de recursos financeiros, que eu gastei dinheiro e não adiantou nada. Exemplo, tá? Na instituição onde eu trabalhava, as festas de Natal era dentro da instituição. Então, onde o projeto tinha um pátio, só que o pátio era pequeno. Então, o pátio tinha cozinha, a gente botava algumas cadeiras ali, metade da rua a gente fechava para botar pula-pula, para botar as atividades, para também deixar as outras pessoas do lado de fora, porque não dava para entrar todo mundo dentro da instituição, abrir o portão, fazer as coisas tudo certinho. Só que aí, porém, todavia, a gente não tinha gasto com o espaço físico. A gente usava o próprio espaço da instituição. Só que a gente tinha outros problemas. O que eram esses outros problemas? O que eu estou falando com isso sobre gastos? A gente tem vários tipos no contexto de pensar em gastar, como eu disse. A gente pode gastar, a gente tem que pensar em investir na nossa captação. A gente tem que investir na nossa capacitação dentro do projeto. A gente tem que investir na questão do marketing, na questão da capacitação, como eu falei, dos funcionários, no conhecimento dessas pessoas, na questão da instituição, sim, melhorar equipamento, esse tipo de coisa. Também, quando a gente for fazer os nossos eventos, a gente tem que estar pensando nos nossos eventos, esse tipo de coisa. E aí, a questão de evento, quando a gente fala de gastar para captar. Quando a gente faz um evento, quando a gente vai participar de um edital, de uma emenda parlamentar, esse tipo de coisa, a gente tem que pensar que, quando a gente está aprendendo a fazer uma emenda, a fazer esse tipo de coisa, a gente precisa investir no profissional da instituição, porque eu lembro disso. Quando eu comecei a gestão da instituição, que eu subi para o cargo de gerente administrativo, eu comecei a organizar a instituição, e até isso tudo bem, tá pão duro, só que eu comecei a ter uma equipe, eu tinha que estar delegando coisas para as pessoas, eu tinha que ter mais força com liderança, e aí a instituição me pagou um curso de liderança, para que eu soubesse como eu tinha que tratar nem tratar, né, mas como eu tinha que agir, na verdade, com os funcionários, com os voluntários, porque eu estava mudando ali de patamar, né? E não é questão que, quando eu lembro que quando o pessoal, né, que eu saí da recepção para virar gerente administrativo, as pessoas que estavam no projeto que era funcionário, igual a mim, né, falavam, agora você vai ficar de nariz em pé. Eu falei, cara, isso é besteira. E realmente, eu fui trabalhar, que a gente são 2 andares na instituição, né? Então eu trabalhava no primeiro e eu subi pro segundo. E tanto que eu subi pro segundo e subi de cargo também. E aí o pessoal, você vai ficar muito nojento. Eu falei, gente, isso é concepção de cada um. Eu acho que não é o cargo que faz as pessoas. E foi o que aconteceu. Eu subi de cargo. A diferença é que antes a gente brincava, a gente conversava, a gente fazia tudo, a gente fazia aquelas brincadeiras de rádio corredor, que a gente escutou aquilo, escutou aquela palhaçada toda. Quando eu entrei no cargo de gerente, eu tinha a questão da confiabilidade, tá? Eu tinha essa questão e tinha a questão de não falar as coisas para ninguém. Então, eu tinha a questão de guardar as coisas que tinha que ver, essa questão da confiança. Então, tinha coisa que eu escutava, que tinha que acontecer, que tinha a ver com funcionário, coisa com a instituição, que eu tinha que ficar quieta. E aí as pessoas falavam, caramba, você mudou. Eu falei assim, eu não mudei. Eu só tenho que saber agora qual cargo que eu tô. E ali tem responsabilidades que eu tenho que ter. Só uma questão. E aí, o que aconteceu? Para não ficar muito abalada psicologicamente com essa questão, me pagaram um curso para que eu soubesse saber aonde eu estava. Esse curso foi um curso de capacitação. Isso foi um investimento que a instituição teve. Esse investimento foi para que, se eu me capacitando, eu poderia delegar, eu poderia estar falando melhor com as pessoas de dentro da instituição. Além disso, esse curso, que foi o único curso que a instituição realmente pagou, ele me deu possibilidade também de conhecer outras pessoas que trabalhavam em instituições, me deu possibilidade também de fazer a rede para que eu pudesse fazer outros cursos também gratuitamente, mas
que também me deu possibilidade de estar captando recurso. Por que estar captando recurso? Porque dentro do próprio curso me deram essa base de como falar com as pessoas. Não que eu já não tivesse isso, mas a gente estava falando agora de social. Eu vinha de uma empresa, gente. Eu não estava no mundo de terceiro setor, não estava no mundo de pedir, eu não estava no mundo de pensar em sustentabilidade de uma instituição. Eu estava num mundo que eu tinha que fazer meu trabalho, tinha outras pessoas e que eu tinha que só garantir meu trabalho bem feito e ter meu salário. A diferença era que ali eu não estava fazendo isso. Eu estava garantindo a responsabilidade da vida de outras pessoas que são os nossos beneficiários. Então, meu trabalho fazia diferença para que isso acontecesse. E aí, as pessoas me fizeram o quê? Vai fazer esse curso. E foi caro não, tá, gente? Foi barato na época, muito barato. E assim, foram 2 dias, assim, foram 4 noites maravilhosas, que foi um investimento que o projeto fez. E esse investimento que o projeto fez com que eu conseguisse captar mais coisas para dentro da instituição. Entendeu o sentido da coisa? E esse investimento foi o que fez também, gente, voltar à história que eu estava contando para vocês aqui em relação ao evento da instituição. A gente fazia a festa de Natal. E essa festa de Natal surgiu, não que surgiu, que sempre teve a festa de Natal da instituição, mas antes acontecia em outro lugar. Aí depois a gente perdeu o patrocinador, uma coisa assim, porque quando eu cheguei na instituição, já aconteceu as 2 festas dentro da instituição. E aí, eu peguei logo a festa, depois eu peguei uma segunda festa. Aquela festa aconteceu, foi muito legal, foi muito boa, realmente, gostei da festa. Mas, gente, aquela coisa, não tem o que a gente hoje, que realmente agora é um investimento, a gente tem que pensar, botar na balança. Isso é botar na balança. Quando a gente fazia a festa dentro da instituição, o espaço era pequeno, que era um pátio, devia ter uns 10, 15 metros, 20 metros quadrados, ou até um pouquinho mais, uns 30 metros quadrados ali de espaço ou menos, e ali era assim, um espação aqui, depois fazia um corredor, depois um outro espacinho, era desse jeito assim. Então as pessoas ficavam sentadas de um lado, e desse espaço onde era maior, tinha a cozinha. Só que, gente, o atendimento era para quase 100 crianças. As crianças traziam os pais, e normalmente os pais trazem os filhos. Então, normalmente o evento acontecia, e claro, tem gente que falta, esse tipo de coisa. Porém, a gente normalmente tinha naquele espacinho, em mais a metade da rua, uma base de 300 pessoas. E assim, a instituição realmente tinha os patrocinadores, tinha os parceiros, então a gente conseguia bolo, docinho, presente, comida, tudo assim das pessoas mesmo doando pra gente, como é normal a gente estar captando essas coisas para as festas. Tudo bem. O que a gente gastava realmente com o projeto ali, vamos fazer a festa, o que a gente ia gastar? A gente gastava com a gente. O que é gastar com a gente? Gente, era super estressante. Mas era mais estressante de você falar, vai acontecer a festa de Natal. Eu falei, não quero participar. Eu vou passar mal, eu vou ficar doente. Porque a primeira festa, quando teve a segunda, eu falei, não quero vir. Um sábado, nossa, vai ser estressante. E a segunda festa, gente, eu penei na segunda, porque a maioria dos funcionários faltaram. A menina da limpeza faltou, falou que passou mal. A outra garota falou que passou mal. Eu tive que me virar em 50. Foi estressante. Por quê? A gente tinha comida suficiente, mas a comida não saía praticamente de frente da cozinha. Porque a gente dava os 2 primeiros passos, as pessoas... A gente passava com refrigerante, o pessoal vinha, avançava, caía refrigerante no chão. Quando terminava a festa, parecia até aquelas coisas de carnaval, que o pessoal passou na micareta, ou então o pessoal passou ali no bloco, e o chão fica todo sujo, todo melecado. Era assim que ficava o pátio da instituição. A gente tinha que jogar cloro, tinha que jogar sabão, tinha que ensaboar tudo para tirar aquele negócio, mas o negócio ficava horrendo. O banheiro parecia que horrível, horrível. As pessoas, e a reclamação das pessoas, dos próprios atendidos, dos beneficiários, que falava que a festa não tinha comida, que era desorganizado, que o pessoal era mal educado, que as pessoas, os voluntários só viviam reclamando. Nossa, gente, era horrível. Era um dia que era feliz, era legal, porque era o único momento ali que aquelas crianças tinham de alegria, vamos dizer assim, que ia receber presente, era uma festa. Mas, gente, era horrível. Eu queria não ir naquela festa. No segundo ano, eu não queria realmente ir. E detalhe, a gente ainda tinha as pessoas da rua. O pessoal reclamava que estava barulho, o pessoal reclamava que aquelas crianças podiam arranhar o portão, e brigava porque o gato saía e a criança queria passar a mão no gato, e falava que, ai, gente,
Era insuportável. Juro pra vocês. Foram 2 anos, 2 festas insuportáveis. Que eu falava, eu não quero ir. O negócio começava às 10 horas da manhã, acabava às 4 horas da tarde. Parecia que eu tinha ficado uma semana naquela festa. Eu ficava desesperada. Isso era péssimo. Porque as famílias ficavam falando isso e reclamando, e reclamando. As voluntárias falando que o pessoal era mal educado, que o pessoal... Gente, horrível. E por que eu tô falando isso? Investimento. No terceiro ano, porque foi o terceiro ano que eu estava trabalhando na instituição, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô vindo para cá, tá horrível, a gente tem que mudar isso aqui, olha as reclamações, e que não sei o que lá, e falando com a diretoria, que não sei o que lá, com os voluntários reclamando, blá, 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 pum, duro, eu falei, a gente tem que mudar. Vamos começar a falar com as pessoas, vamos começar a resolver, porque a gente tem que fazer a festa no final do ano em outro lugar. Tem que acontecer, porque aqui é horrível, é péssimo. As pessoas ficam felizes porque meia dúzia das pessoas ficam felizes porque comeram a balde, ganharam presente, a outra metade reclama pra caramba porque não comeu e que só ganhou presente. Então, não dá para ser assim. Tem que sair todo mundo feliz. Tem que ser os funcionários têm que sair felizes, os voluntários têm que sair felizes, as famílias têm que sair felizes. Não dá para viver assim, porque eu recebo um monte de reclamação, porque a Débora era a pessoa que recebia todas as reclamações possíveis. Chegava uma voluntária, ficava um funcionário, chegava uma mãe, ficava, eu falei, caraca, cara, eu não tô mais aguentando, eu tenho que resolver isso. E foi o que aconteceu. A gente fez o quê? Começou a falar com algumas pessoas, e os próprios voluntários começaram a se mobilizar em relação a isso. Por isso que eu falo que captação é mobilização, de dentro da instituição para fora da instituição. O que aconteceu? Os voluntários se mobilizando, a gente mandando e-mail para uma opção de gente, que não sei o que lá, para conseguir, a gente conseguir um lugar. E esse lugar é um clube, tá? Show de bola, tá de parabéns esse clube. Não vou fazer aqui a propaganda deles, mas um lugar maravilhoso. Gente, maravilhoso. O espaço é um clube e é o pátio desse clube, que na verdade não é o pátio, é o parquinho desse clube. Então o parquinho tem escorrego, balanço, tem casinha, tem pula-pula, tem tudo. A gente não precisa nem mais alugar o pula-pula para as crianças. Então tem tudo, o espaço tem tudo. O espaço é enorme, deve ter, sei lá, uns 100 metros quadrados, mais de 100 metros quadrados, mas o negócio é muito grande, deve ter uns 300 metros quadrados, um negócio enorme, porque é um clube, tá? É de um time de futebol, só para vocês saberem, é de um time de futebol, é o pátio ali, é o parquinho onde tem eventos realmente, que eles alugam aquele espaço ali para fazer eventos. Então, assim, a gente ganhou aquilo. Não é aquilo, a gente ganhou aquele espaço para fazer as festas da instituição. E todas as festas estão acontecendo até hoje nesse espaço. E o que aconteceu? É bom. E esse é o investimento que eu estou falando aqui. A gente hoje investe. O que a gente investe? Antigamente, pela festa que a gente fazia de Natal, a gente não tinha gastos. Agora realmente não tinha gasto? A gente não tinha que gastar para que a festa acontecesse. Ok? A gente não precisava, gastava o básico. Comprar descartável, se faltasse refrigerante, a gente tinha que comprar refrigerante. As coisas começaram a se organizar. E como eu disse para vocês, eu estava 2 anos que eu estava dentro da instituição e eu só subi de cargo no primeiro ano. Eu fiz 1 ano e logo quando eu bati 1 ano de instituição, 1 ano e meio, eu virei gerente administrativo. Então eu não tinha tanto poder. E quando eu virei realmente gerente administrativo, eu comecei a ter mais possibilidade de fazer as coisas. Mas claro que para fazer essas coisas dentro da instituição, gente, tudo precisa de muita conversa. Muita conversa, explicar o porquê fazer, quando fazer, para que fazer. A gente tem que mostrar que aquilo é uma coisa boa para a instituição. E foi o que eu fiz. Gente, a gente tem que arranjar outro espaço, porque tem gente que não está nem aqui. E tem gente que está aqui, mas fica ali, que não vê o que está acontecendo de verdade. Então, eu que estou ali o tempo todo, vendo as coisas acontecer, eu preciso que melhore essa situação. E foi o que aconteceu. Então, a gente passou a fazer a festa neste clube. E aí, tudo no clube é do clube. A gente só tem que investir, que isso é um investimento, gente. A gente tem um gasto, sim, que a gente não tinha antigamente? Tem, mas é um investimento. Sabe por quê? Porque o valor que a gente agora passou a gastar ali para aquele evento, que é um frete para levar os presentes, que logo depois a gente não precisou mais, que conversando com os voluntários começaram a fazer isso para a gente, mas a gente tem o contexto do gasto do aluguel das mesas, que lá não tem,
E se tem uma quantidade muito menor, então a gente tem que alugar mais mesas, e o contexto da gente voltar de táxi do local, porque ficou mais longe da instituição. Então a gente volta de táxi, não é tão nem longe, é uns 10 minutos, 20 minutos no máximo de carro. Então assim, e a gente volta de carro, normalmente 2 táxis, porque volta com presente, com comida, bebida, que normalmente sobra. E aquela coisa, sobra. Antigamente não sobrava. E aí vem a questão do investimento que eu falei. A gente tem agora de positivo os benefícios que a gente tem, que praticamente a festa agora sendo nesse local, a gente tem um gasto de R$600 no máximo. Por que, Débora, R$600? Porque a gente pensa, a gente planeja, vai ter que comprar refrigerante, vai ter que comprar bolo, vai ter que comprar tal coisa. A gente liga para uma opção de gente para ver se a gente consegue de graça. E segundo, a gente faz rifa, a gente faz evento, a gente cria coisas para que a gente possa fazer aquele evento. E a gente vai falar disso aqui também nessas lives. E aí a questão é, a gente fez isso, compra refrigerante, compra bolo, ganha bolo e faz não sei o que lá, e as pessoas ficaram melhores. As pessoas hoje falam, nossa, o espaço é muito bom, caramba, sento lá, vem garçom para servir a comida, que o garçom normalmente são os funcionários, né, a maioria das vezes, ou são os voluntários, ou são os estagiários, mas assim, a gente tem a possibilidade de andar dentro, no espaço. As mães ficam sentadas e as crianças ficam correndo e tem voluntários correndo atrás das crianças. Então ficou um espaço melhor. O Papai Noel, quando chega, dá para ver o Papai Noel vindo, as crianças tudo correndo. É um outro sentimento. Então, ali é um ótimo investimento. Eu passei a gastar R$600? Passou. A instituição começou a gastar R$600? Passou. Mas não é um gasto. É um investimento super necessário. Porque o retorno é muito melhor. A gente tem um espaço maravilhoso, que todo mundo corre, todo mundo brinca, todo mundo pula. A gente tem banheiro. A única coisa que a gente tem que fazer no final do evento é passar uma vassoura no espaço, tá? Olha só, passou uma vassoura que é super light, botar as cadeiras do lado e as mesas para dizer que vai passar depois a pessoa para buscar. Então, assim, na boa, a gente não precisa deixar sujo. A gente tem a segurança porque tem a portaria que vai deixar as pessoas entrarem. Então, assim, segurança, limpeza, espaço, brinquedo, todo mundo consegue comer numa boa. Olha só os benefícios que a gente começou a ter quando a gente começou a investir nesse valor para ter a festa de Natal. E isso tudo, gente, a gente está falando aqui de local. O local fez toda a diferença. Eu não preciso, né, como a instituição, eu não precisava ficar mais escutando palhaçada de voluntários, reclamações de funcionários e beneficiários, não precisava mais ficar reclamações dos vizinhos, eu não precisava ficar limpando lá chão junto com outra menina. Olha só, as pessoas ficam muito mais felizes de brincar, de tirar foto. Foi muito melhor. Então, foi um investimento necessário. E é um investimento, foi um gasto necessário, que é um investimento, por quê? Porque a gente tem um retorno futuro. E esse retorno futuro, gente, sabe o que é esse retorno futuro? O primeiro ano, quando a gente fez a festa, as pessoas, famílias, tiraram várias fotos. A instituição postou várias fotos. E aí fez o quê? As pessoas curtiram, as pessoas compartilharam. No segundo ano, a gente teve artista. Artistas foram ao evento da instituição. A gente tirou foto. Tiramos fotos, apareceu no jornal. O jornal viu a gente, aconteceu o quê? No ano seguinte, a gente conseguiu aparecer novamente no jornal. Por quê? Porque um artista teve uma coisa no jornal, e aí cada artista presenteou uma criança, que acontece até hoje num jornal. Em um jornal. Se quem lê o jornal vai saber que jornal é. Que lê um jornal e um artista falou, quero presentear esta criança dessa instituição. E aí aconteceu o quê? A instituição mais uma vez apareceu no jornal e mais pessoas viram e mais pessoas quiseram ali contribuir com a instituição. E isso, gente, é por quê? Tudo porque a gente fez o quê? Um investimento de R$600 de querer um espaço novo. E aí eu pergunto para vocês, captar recurso precisa gastar muito? Não, gente, não precisa. Não precisa gastar. A gente só precisa planejar e saber o que a gente vai fazer. Como eu disse, melhorou muito a diferença desses R$600 agora. Por quê? Porque a gente teve retorno das mães, a gente teve artista, a gente apareceu no jornal, a gente teve um monte de contribuintes novos. E aí a questão é investimento. E a gente teve um retorno desse investimento maravilhoso.
Parou para pensar? Então, gente, isso é uma sacada que a gente tem que ter dentro do nosso projeto. A gente tem que parar e pensar o que eu posso fazer na instituição para melhorar a minha captação de recurso. Mesmo que eu gaste R$10. Como eu disse, vocês reclamam da palavra gastar, mas olhe a palavra gastar na questão com outro olhar de investimento. Esse gasto não é um gasto desnecessário. É um gasto necessário para que amanhã a gente tenha resultados diferentes. Ok? Perguntas, gente. Vocês não perguntam, vocês não falam nada, só ficaram me olhando. Eu fico tensa com essas coisas, hein? Então, gente, mais uma vez, a gente falou hoje aqui sobre a nossa live, só para a gente fechar a questão do conteúdo. Uma ONG tem que gastar muito para captar recursos? Não. Uma ONG não precisa gastar muito para captar recursos. A gente tem que pensar que a gente não é que precise gastar, a gente precisa investir. Comece a colocar esta palavra para vocês. Comece a formular, a criar, tá? A visualizar, a ter uma outra perspectiva no que vocês estão fazendo. Então, não é um gasto. É um investimento para que vocês tenham um retorno futuro, que é um retorno que significa... Como eu gosto de dizer, quando a gente fala de gasto, o gasto é uma coisa que tem que ser necessária. A gente está fazendo aquilo para que a gente alcance um objetivo. Quando a gente fala de investimento, a gente vai ter um retorno futuro. É o que a gente faz. Quando a gente investe na nossa comunicação, quando a gente investe na nossa captação de recursos, quando a gente investe nos nossos funcionários ou nos nossos voluntários, a gente está dizendo o quê? Que a gente vai ter um retorno do que a gente está fazendo. Isso vai ser a melhora, a qualidade, retornos financeiros, não importa, mas a gente vai ter um retorno do que a gente investiu ali. Então, toda vez que vocês pensarem, eu vou ter que gastar R$10 para fazer tal coisa, não pense assim, pense, o que eu posso, esses R$10 vai mudar uma coisa dentro do projeto. Ele vai dar outros resultados que a gente ainda não tinha. Show? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês, como eu disse, curtem, compartilhem. E se vocês souberem que tem gente que precisa saber o que a gente está falando aqui, pode compartilhar, gente. É muito bom que outras pessoas saibam o que a gente está falando e possa fazer a diferença em seus projetos. Então, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Tchau, tchau.